Bem-vindo, alunos, ao meu canal O Mundo dos Estudantes. Eu sou a Cristina e a aula de hoje será sobre anticorpos em doença celíaca. Bom, então vamos começar. Sabemos que a doença celíaca e a dermatite herpetiforme são duas formas da enteropatia induzida por glúten, que são caracterizadas por intolerância ao glúten, que estão presentes em proteínas do trigo, cevada e aveia. A doença clássica em adultos, ela é caracterizada por queixas gastrointestinais e alterações secundárias à malformação causada por dano imunológico do intestino delgado. Algumas pessoas podem ter doença silenciosa ou doença celíaca latente. Todos os pacientes têm um risco aumentado de linfoma. Os sintomas e o risco de linfoma podem ser reduzidos com a instituição de uma dieta livre de glúten. Baseado nas recomendações do NIH, que é um laboratório que hoje oferece um painel de testes reflexos que provê testes sensíveis, específicos e custo efetivo em pacientes com suspeita clínica de doença celíaca. Segundo ele, é recomendado o rastreio sorológico e, se possível, a confirmação com biópsia do intestino delgado. O diagnóstico acurado requer que o paciente esteja ingerindo dieta com glúten. O diagnóstico não deve ser realizado apenas com base em testes sorológicos. São múltiplas biópsias do intestino delgado da segunda parte do duodeno ou de adiante são necessárias para confirmar esse diagnóstico. E a única exceção à regra é quando o paciente tem dermatite herpetiforme provada por biópsia. Os anticorpos anti-gliadina não são mais recomendados como rastreio de rotina, pois eles têm uma sensibilidade e especificidade variável, especialmente em crianças pequenas, onde devem ser usados como teste adicional. Também não há vantagens em usar um painel de testes incorporando anticorpos anti-gliadina, anti-endomísio e IgA, antitransglutaminase tecidual, que é o TGT, contra um teste único que detecta transglutaminase tecidual ou anti-endomísio. Já a detecção de TGT ou AAE são ambos altamente sensíveis e bem específicos. Entretanto, a TGT é mais reprodutível que o AAE. A sensibilidade é de 95% a 98% e a especificidade de 94% a 95%. Já para termos o diagnóstico definitivo, só é realizado com prova terapêutica dietética, retirando da dieta o glúten. O diagnóstico através de sorologia e biópsia é apenas presuntivo. Em presença de dieta livre de glúten, os anticorpos TGT e o anti-endomisial desaparecem do soro. AAE e IgA pode ser usado também no monitoramento da aderência à dieta. Populações de alto risco devem e podem ser rastreadas, incluindo pacientes com sintomas, aqueles com doenças autoimunes, como tireoide, adrenal, diabetes tipo 1, hepatite autoimune e síndrome de Sjögren, e parentes de primeiro grau de pacientes com doença celíaca. O rastreio da população geral não é recomendado. Apenas 2% dos pacientes com doença celíaca irão apresentar deficiência de IgA. Eles devem ser rastreados com um teste para IgG. Quando o diagnóstico for incerto, um marcador genético como tipagem de HLA-DQ pode auxiliar nesse diagnóstico. A sensibilidade de anticorpos IgA antidiaglina, AGA, é relatada como variando de 70% a 85%, enquanto a especificidade ela vai variar de 70% a 90%. O IgA anti-endomisial, conhecido como EMA, e anticorpos anti-glutaminase tecidual
conhecidos como TTG, possuem sensibilidade de mais de 90% e especificidade de mais de 95%. Uma variabilidade significativa parece existir nos valores relatados por diferentes estudos, e estes testes são baseados em IgA, podem ser negativos em pacientes deficientes em IgA, totalizando perto de 3% dos casos de doença celíaca. A alta sensibilidade e especificidade dos testes para anticorpos anti-EMA e anti-TTG, junto com a percepção de subdiagnóstico de doença celíaca, levou à sugestão do uso destes testes em rastreio populacional. A parte da reconhecida influência da prevalência no valor preditivo do resultado do teste sorológico, pouco consenso existe em torno do valor do rastreio populacional. Além do mais, questões específicas em relação a abordagens clinicamente importantes resultantes do rastreio permanecem obscuras. Em particular, pouca informação é disponível sobre a aderência à dieta livre de glúten em pacientes assintomáticos detectados por rastreio. Bom, vamos falar então dos anticorpos. Primeiro vamos falar sobre os anticorpos antigliadina, antirreticulina, antiendomísio, antitransglutaminase tecidual. Eles são principalmente da classe IgA, entretanto, a deficiência de IgA é até 10 vezes mais frequente na doença celíaca que na população em geral. Outras doenças autoimunes também são mais frequentes em celíacas que na população em geral. Bom, anticorpos antigliadina. Eles são predominantemente da classe IgA e IgG. Os IgA caem após 3 meses em dieta com restrição ao glúten em 75% das crianças celíacas. Os IgG podem persistir por um período mais longo. Títulos altos podem ser encontrados em enteropatias não celíacas como alergia a leite de vaca, diarreia persistente e na doença de Crohn. Em algumas doenças não intestinais também se encontram altos títulos, como na síndrome de Sjögren e na artrite reumatoide. A sensibilidade do teste, usando a metodologia ELISA, varia de 42% a 100% para IgA e 88% a 100% para IgG. A especificidade é de 65% a 100% para IgA e de 52% a 95% para IgG. Há um leve aumento dos anticorpos com a idade, embora os valores em crianças celíacas seja claramente superior aos de adulto normais. Bom, agora vamos falar sobre os anticorpos antirreticulina. Eles são detectados por imunofluorescência usando-se fígado e rim de rato como substrato e são da classe IgG e IgA. Os da classe IgG são de valor diagnóstico limitado, apresentam menor sensibilidade que os anticorpos antigliadina e também se elevam em doenças gastrointestinais como o Crohn. Podem ser usados em combinação com o AAG. Bom, agora um outro anticorpo também presente é o anticorpo antiendomísio. Eles são principalmente da classe IgA e alvejam estruturas que envolvem as microfibrilas da musculatura lisa, chamada de endomísio. É um dos testes mais específicos no diagnóstico e monitoramento dos pacientes. Possui alta sensibilidade de 90% a 100% e especificidade de 97% a 100%. Ocorrem falsos positivos em presença de alergia a leite de vaca e portadores de Giardia lamblia. Que é um parasita. A sensibilidade é menor em crianças com menos de 2 anos de idade. Os títulos diminuem com o tempo após a dieta, sendo negativos após 6 a 12 meses. São os primeiros a aparecer na reintrodução de dieta com glúten, antes de AAG ou AAR. E eles são marcadores úteis para formas latentes e portadores potenciais, como parentes de primeiro grau de pacientes ou portadores de outras doenças intestinais. Vamos agora falar sobre os anticorpos antitransglutaminase.
O antígeno-alvo desse anticorpo antiendomísio é uma proteína intracelular que é secretada e se acumula extracelularmente. Ela participa na formação da matriz extracelular, onde atua como enzima dependente de cálcio, catalisando a ligação de glutamina e lisina em substratos proteicos. Ocasionalmente, pode se ligar à glutamina, formando um neoepítopo. A gliadina ela é rica em resíduos de glutamina e é um substrato para a transglutaminase, cuja expressão está aumentada na doença celíaca ativa. O seu uso trará grande benefício para pacientes que são afetados, pois possui alta sensibilidade e especificidade de 95 a 98% e de 94 a 95% e respectivamente, e a simplicidade de poder ser dosado por um simples teste como o ELISA. Bom, alunos, esses foram os anticorpos que podem ser encontrados em casos de doença celíaca. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal para incentivar o canal, dê sugestões de aula e até a próxima.